Olá, irmão, olá, irmã, seja bem-vindo ao programa Minuto Bíblico de Prosperidade. Eu sou Renato Alves e neste programa nós vamos falar sobre como ouvir com atenção a palavra de Deus. Aproveite e inscreva-se em nosso canal no Spotify, no YouTube e no Instagram para receber em primeira mão todas as nossas novidades. Chama a vinheta! Minuto Bíblico de Prosperidade tem o apoio de Bíblia Memorização, o curso onde você aprende a ler com concentração, ter mais entendimento e memorizar os textos da Bíblia Sagrada. Para saber mais, acesse bibliamemorização.com.br. A reflexão que eu quero fazer hoje com você aqui é em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé era um homem de muita fé. E quando a Bíblia diz que ele andava com Deus, não é que ele caminhava ao lado de Deus. Deus habitava o coração de Noé. Deus estava o tempo todo na mente, no pensamento. É linda essa maneira de dizer que ele viveu atento, com atenção à presença do Pai. Nós estamos o tempo todo sendo chamados por Deus através de sinais, mas nós nem sempre estamos atentos aos sinais. A atenção, a concentração, viver no presente, contemplação do lugar onde nós vivemos, da nossa casa, da rua, do nosso trabalho. Quando você contempla, silencia a sua mente e fica em silêncio, muitas vezes são nesses momentos que você ouve o chamado de Deus. Mais do que isso, Noé não só ouviu, ele obedeceu. Mesmo quando Deus mandou fazer algo que era extremamente estranho. Noé, você, porém, fará uma arca. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Que coisa estranha, né, gente? Construir uma arca gigante, monumental, em uma terra seca. Coloque-se no lugar de Noé. Quantos insultos, quantas piadas, quantas chacotas ele deve ter suportado, não é verdade? No entanto, Noé era um homem de fé. Ele não abandonou a tarefa. Ele pegou o seu material, foi lá e construiu. Lá em Hebreus 11, versículo 7, menciona Noé entre os heróis da fé. Aquela frase, andava com Deus, revela alguém que dependeu da fidelidade de Deus por muitas décadas, até cumprir a sua missão, não é verdade? Então nós temos que ouvir a palavra de Deus e para isso nós temos que estar com a nossa mente em silêncio, saber compreender todos os sinais. Eu trabalhava desde os 12 anos de idade, então dos 12 anos até os 26 anos, eu trabalhei esse período inteiro, nunca tirei férias, nunca fiquei desempregado, sempre mudando de emprego, mas nunca fiquei parado. Então aos 26 anos eu perdi o meu emprego, fui demitido da empresa que eu trabalhava e eu fiquei muito triste com aquilo, fiquei muito abatido com esse acontecimento e eu fiquei quase um ano desempregado. E nesse período, o que eu fiz? Eu tinha duas escolhas. Eu podia ficar ali lamentando, eu podia ficar reclamando da vida, eu podia ficar culpando os patrões, culpando o governo, culpando as pessoas, mas o que eu fiz foi investir aquele tempo em fazer isso que você está fazendo hoje aqui, em ouvir, em aprender, em me aprimorar, em tentar de alguma forma melhorar as minhas habilidades. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a escrever e naquele momento não passava pela minha cabeça em momento algum ser um grande escritor. Eu simplesmente comecei a escrever as minhas memórias, escrever os meus textos e aquilo despertou em mim uma habilidade que eu não sabia que eu tinha. Então eu tive que ficar desempregado, eu tive que perder o emprego para conseguir encontrar em mim uma habilidade que eu não sabia que existia, que estava adormecida dentro de mim. Então foi a forma como Deus ele me tirou o emprego para que eu pudesse olhar para dentro de mim e enxergar outras possibilidades. Naquela época, Jesus descreveu que as pessoas viviam, antes do dilúvio, comendo, bebendo, se divertindo,
casando-se, e até o dia em que Noé pegou ali o seu cajado, caminhou, entrou na arca e ninguém percebeu nada, porque as pessoas estavam totalmente ocupadas, cegas em seus delírios, até que veio o dilúvio e levou a tudo e a todos, exatamente como mostrou lá em Mateus, capítulo 24, versículos 38 e 39. As pessoas estavam ali totalmente tomadas, né? E aí, como nos dias de Noé, o ruído dos afazeres das pessoas acabou sufocando a voz de Deus e eles não ouviram a Deus. Como está a sua vida hoje? Você está conseguindo ter tempo para respirar tranquilamente, para acalmar a sua mente? Será que você tem tempo de ir até a praça sozinho? Não leva celular, não leva ninguém, vá sozinho, sente-se num banco, contemple a natureza. Será que ali você não consegue ouvir a voz de Deus? Ou será que o ruído da vida está sufocando essa voz dentro de você? Orar é muito mais do que apenas falar com Deus. Muitos de nós apresentamos uma lista de pedidos, mas esquecemos de apresentar também a lista de agradecimentos. Como seria se nós reservássemos um tempo não só para falar com Deus, mas também para ouvi-lo e obedecer? Você quer falar com Deus? Você quer ouvir o que Deus tem a te dizer? Então, ao orar, ouça a voz dele. Deixa sua mente em silêncio e ouça a voz dele. Talvez ele te conduza em outra direção. Talvez ele te dê um novo propósito e te dê aquilo que ele deu a Noé, a coragem ou uma habilidade, assim como aconteceu comigo, uma habilidade que até então você desconhecia. Vamos orar? Querido Deus, ajuda-me a viver sentindo a tua presença. Quero que meu relacionamento contigo seja tão forte que outras pessoas reconheçam a presença do teu Espírito em mim. Sempre que eu orar, ajuda-me a ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Que assim seja. Amém. O programa Minuto Bíblico de Prosperidade tem o apoio de Curso Bíblia Memorização. Você quer ter a palavra de Deus gravada na memória para viver abundantemente e evangelizar? Gostaria de ler a Bíblia com concentração, poder meditar na palavra com clareza e entendimento, sem precisar passar meses estudando teologia? Gostaria de lembrar em detalhes as parábolas, passagens, números de capítulos e versículos para aconselhar um irmão de fé na hora em que ele mais necessita? Com o Bíblia Memorização você pode. O Bíblia Memorização ensina o passo a passo para você estudar a palavra do jeito certo. Você aprende técnicas para desenvolver a concentração na leitura da Bíblia e memorizar os textos para não esquecer mais, tornando seus estudos e meditações mais simples e mais eficientes. O curso Bíblia Memorização é para todos aqueles que amam a palavra e querem ter todos os detalhes da Bíblia na memória. Acesse agora bibliamemorização.com.br e comece o curso agora mesmo.